Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 1º de fevereiro de 2022, e certa vez eu fui acometido da seguinte dúvida: qual das condições de deficiência seria mais deletéria, a cegueira ou a tetraplegia? Eu realmente não sei, eu não me decidi a esse respeito, mas alguém certa vez disse que, sendo tetraplégico, alguma outra pessoa pode mover o seu corpo, ou até alguma máquina, enquanto que, sendo cego, totalmente cego, ninguém pode ver por você. Esse é um dos argumentos que faz muitas pessoas considerarem a deficiência visual, a cegueira total, como a pior de todas as deficiências. E é uma posição defensável, especialmente se comparado com a mais correlata, que é a surdez, né? Porque, bem ou mal, principalmente se eu adquirisse uma dessas condições, ficar surdo eu não perderia nenhum tipo de capacidade de agir no mundo. Até onde eu trabalho eu poderia continuar trabalhando. Mas deficiência visual impactaria tremendamente a minha vida. E olha que eu sou músico, né? Eu tenho um contato muito grande com o universo musical. E mesmo assim eu sou tentado a achar que a deficiência visual seria pior. E uma das situações curiosas com relação a isso é que quando se fala em inclusividade, incluir deficientes físicos no rol de produções artísticas, né, principalmente nessas áreas de cultura pop, especialmente de ação, de aventura e super-heróis, o mais curioso é que a inclusão da deficiência visual não vai atender justamente o público-alvo, né, porque, que eu saiba, não lançaram livros do personagem Daredevil, né, o Demolidor. Lançaram histórias em quadrinhos e tem filmes, mas lançaram livros em braille, lançaram audiolivros, pelo menos. Aí você vê que é uma situação mais carente, é mais difícil de você atender determinadas demandas a esse respeito. Você tentar ser inclusivo, introduzindo um personagem cego, como é o caso desse super-herói, não atende diretamente uma necessidade justamente desse público-alvo que está sendo contemplado. Mas o Matt Murdock não é o único personagem que de uma certa forma representa os deficientes visuais. Nós temos um filme com Rutger Hauer chamado Fúria Cega, onde ele também era uma espécie de lutador, uma espécie de samurai cego. E que, por sinal, é inspirado no personagem japonês Zatoichi, que conta com mais de 20 filmes lá no Japão, sendo o último deles de 2003. Além de haverem outros personagens menores que se inspiram nessa temática, como por exemplo um pistoleiro de um bang bang italiano, que curiosamente conta com a presença de ninguém menos de que Ringo Starr, o ex-Beatle. Lembrando que o Demolidor não é o único personagem cego na Marvel, tem também o mestre dele, que é o Stick. Nós tivemos também um filme muito interessante chamado O Livro de Eli, que lida com um pós-apocalipse onde muitas pessoas ficaram cegas em função das explosões nucleares. Mas a temática foi explorada de uma forma bastante interessante, que eu não posso nem descrever muito para não dar um spoiler, né? Nós temos outras obras que exploraram bastante essa condição, como por exemplo H.G. Wells, que em 1904 publicou um conto chamado A Terra dos Cegos, que era uma população isolada na Cordilheira dos Andes, totalmente cercada por montanhas, que já estava lá umas 14 ou 15 gerações que não tinha visão, tanto que eles já tinham se esquecido de como é que era. Eles tinham toda uma forma diferente de entender o mundo à sua volta. Então um dia chegou um forasteiro lá que achou que se tornaria o rei deles, né? Insistindo naquela frase de que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E acabou que ele se deu foi muito mal, né? Ensaio sobre a cegueira acrescenta uma condição diferenciada que se chama de uma espécie de cegueira branca, né? Na verdade as pessoas veem tudo branco, o que curiosamente seria menos deletério, porque pelo menos você pode saber se há luz ou não no ambiente. Mas seguramente ninguém foi mais longe em explorar e considerar essa condição do que a série de TV Si, estrelada por Jason Momoa e disponível na Apple TV. Essa série, que já tem 2 temporadas, ela é uma espécie de mistura
que funde questões do livro de Eli com um ensaio sobre a cegueira, o Demolidor e o Fúria Cega. De uma certa forma, tudo isso também que contemplado ali dentro com a pitada de Mad Max, que basicamente é um pós-apocalíptico, onde a humanidade já está bastante consolidada. Na verdade não fica muito clara a data, mas é muitos séculos no futuro, podendo ser 300 até 500 anos no futuro, depois de uma condição que tornou a humanidade inteira cega. Ou seja, todas as pessoas simplesmente ficaram cegas. Então se desenvolveu toda uma nova civilização totalmente baseada nesta condição. Até que num determinado momento da história, que é quando começa a série de TV, começa a surgir pessoas com o dom da visão. E, curiosamente, isso é interpretado dentro da série de uma forma muito interessante, porque a visão é considerada uma das responsáveis pela tragédia que se abateu sobre a humanidade. De uma certa forma, é como se a humanidade tivesse sido punida por ter a visão, e fosse a visão que tivesse destruído o mundo. Então, esse retorno da condição de pessoas que enxergam é extremamente mal visto, de modo que são considerados bruxos. Existem nações ali com toda uma cultura de caçadores de bruxos para localizar e exterminar qualquer pessoa que enxergue. Criou-se uma nova civilização que praticamente não faz referência alguma ao passado. Sabe-se que é ali naquela região dos Estados Unidos ou da América do Norte, e tem uma série de situações que vão sendo desenvolvidas ali, do quais muitos grupos humanos vivem em condições bastante primitivas. Em especial, a tribo que é demonstrada logo no começo, ao qual pertence o personagem Baba Voss, que é interpretado pelo Jason Momoa, evidentemente um guerreiro cego, e com habilidades de combate que não devem nada ao Demolidor ou ao personagem do Rutger Hauer em Fúria Cega, ou os Atois, ou o Chirrut Imwe de Rogue One, o quase Jedi cego. Ele é um dos líderes da aldeia Alkeny, que vive em condições muito próximas aos dos americanos autóctones, né, dos índios americanos antes da chegada dos europeus. São citados os reinos de Paia, de Trivantes e de Ganites, esse último apenas citado mesmo. Paia é governado por uma descendência real, e Trivantes aparentemente tem lá um conselho superior, que não fica muito claro se é basicamente uma estratocracia, né, um governo de militares, ou se tem até alguns elementos democráticos de fato. E esse mundo totalmente desenvolvido em cima da condição da não capacidade visual tem uma série de insights muito interessantes. Evidentemente, eles têm uma alteração significativa do seu modo de ser no mundo, né? O visual, o modo como eles se vestem, o modo como são as aldeias ou as cidades, evidentemente não está nem um pouco preocupado com a aparência óptica. Então é tudo envolto em cores mais cinzas, que curiosamente é uma tendência estética que já surgiu na tradição dos filmes de Mad Max e depois foi apropriado por Waterworld, mas eu acho que em si ele faz mais sentido, porque como as pessoas não têm visão, então evidentemente elas não se importam exatamente com essa aparência cinzenta, essa falta de cores. No entanto, a série também peca em algumas coisas assim, que ficam um pouco superficiais, não ficam muito bem desenvolvidos. Eu pessoalmente acho muito exagerado o modo como eles conseguem fazer determinadas coisas, especialmente o combate. Eles se movem nas florestas com muita facilidade, andam a cavalo e vão basicamente tateando pelo mesmo esquema de como se fosse com bengala, mas geralmente usando bastões. E o fato que todo mundo se habituou dessa forma, mas fica um pouco difícil você acreditar que houvesse tanta desenvoltura nessas condições. Eu acho que a situação que você vê na aldeia Alkeny é mais provável do que você vê, por exemplo, na cidade de Kazuha, que é do reino de Paia. Até porque lá tem uma coisa muito improvável. A cidade é construída em torno de uma represa, onde está jorrando água, assim, uma quantidade fabulosa. E aquilo, evidentemente, gera um estrondo muito grande. E é muito estranho você ver que as pessoas escolheriam para morar num local onde o som ambiente praticamente impediria elas usarem o dom da audição, pois se a pessoa é cega, então o seu sentido de maior amplitude será a audição. Ela vai se locomover tendo inicialmente pontos referenciais como a audição e posteriormente como pontos mais próximos pelo tato.
Então você viver numa situação, numa cidade, onde você tem um estrondo constante de uma imensa massa de água impactando, me parece uma solução muito pouco inteligente para uma civilização cega, né? Claro que tem seus motivos. Lá eles têm alguns confortos que geralmente, por exemplo, você não vê na aldeia Alkene e em outros lugares, que estão bem mais primitivos. Então eles têm alguns acessos às tecnologias mais antigas. Isso é evidente que todos conseguiriam lutar, é claro, isso não é nem um pouco improvável, mas o modo como eles lutam surpreende bastante, porque aparentemente pelo som eles são capazes de se desviar de golpes assim muito rápidos. O personagem do Jason Momoa, você não consegue acertar ele com um soco, ele se move extremamente rápido. Ele consegue arremessar objetos e acertar coisas assim à distância. Então esses exageros, embora eu não creia que sejam realmente impossíveis, são extremamente improváveis. São coisas dignas do Matt Murdock mesmo. E aí você fica naquela dúvida, poxa, eles fazem isso apenas utilizando os seus sentidos táteis de audição, percebendo vibrações ou qualquer outra coisa, ou será que eles acabaram desenvolvendo de uma certa forma uma espécie de outro sentido compensatório, como é o caso do Demolidor? Nos quadrinhos, o Daredevil, né? É curioso que é uma daquelas traduções que não tem nada a ver com o original, mas que acabou pegando. Ele tem um sentido de radar, que faz com que ele possa agir claramente mesmo no mundo, que é explicado de uma forma bastante simplificada, uma espécie de onda que vai repercutindo nas coisas e ele de alguma forma sente. Naquele filme do Demolidor com o Ben Affleck, que em todo mundo desceu, todo mundo achou horrível, eu não achei, eu gostei do filme, eu também não fiquei muito à vontade com determinadas escolhas estéticas, alguns elementos eu critico, mas no geral acho que o filme está longe de ser ruim. Ali eles tiveram uma ideia muito interessante. Eles não utilizaram o conceito de radar, mas eles super amplificaram a audição do Demolidor, de modo que ele funciona como um poderoso sonar. E isso foi muito bem explicado e muito bem embasado no filme. E aliás, não foi a primeira adaptação do personagem para o live action, né? Já teve uma versão anterior, onde ele fez uma participação especial na série do Incrível Hulk. E posteriormente nós tivemos a excelente série da Marvel que começou na Netflix, que é realmente uma das melhores, durou 3 temporadas, é inacreditável que uma série daquela tenha sido cancelada. Aliás, eu abro aqui um parênteses para dizer que a única coisa que me faz compreender a ideia do cancelamento da série do Demolidor é que ela é uma série que não era lacradora o suficiente. Claro, tinha uma personagem na segunda temporada, uma mulher guerreira, que é a Elektra, que está presente nos quadrinhos. Mas é uma série onde você não tem muito lugar para as tradicionais lacrações, onde você não tem os casais homossexuais, e ainda por cima é uma série que retrata de uma forma bastante positiva a Igreja Católica. O próprio Demolidor, ele é católico. Então, é a única explicação que eu consigo ver para ter cancelado uma série daquelas, porque era de crítica e de audiência com certeza era excelente. Infelizmente a Netflix não libera dados de audiência, de modo que eles podem dizer que a série não estava tendo uma boa audiência, mas eu duvido total e completamente disso. Ela continuava sendo uma das mais baixadas, tanto pela pirataria quanto uma das mais comentadas, uma série verdadeiramente impressionante. É inacreditável que cancelem uma série daquelas, mas para nossa alegria, recentemente soubemos que essa série vai retornar com o mesmo ator. Inclusive ele fez uma ponta no Homem-Aranha No Way Home, né? Mas voltando a si, esta série que por sua vez já tem os elementos lacradores básicos, lá sem os quais você provavelmente nem consegue mais fazer um seriado, eu acho que realmente se alguém quiser ter acesso aos recursos, aos estúdios para produzir uma série, ele tem que se comprometer a colocar esses elementos lá que faz parte de uma agenda ideológica obrigatória. Então eles acabam forçando de um jeito ou de outro. E nessa série tem uma forçaçãozinha também na segunda temporada, né? Um pouco difícil de acreditar, mas tem. Mas notando que já é uma série que cumpre uma espécie de requisito inclusivo, uma vez que ela está tratando essa questão da deficiência visual. Então você tem uma civilização de cegos, você tem guerreiros cegos, e que travam batalhas espetaculares. Inclusive, o final da segunda temporada tem uma batalha incrivelmente épica, travada por cegos. Tem alguns que podem ver, né? Tem alguns poucos personagens que veem. Na realidade, na série inteira,
aparece no máximo uns 10 personagens que têm a visão, dos quais apenas 5 ou 6 realmente participam de uma forma mais relevante, especialmente em situações de combate. Uma delas é uma arqueira, o outro é um garoto que auxilia os exércitos de Trivantes, e é bastante interessante o modo como isso foi explorado. O reino de Trivantes, que é o mais poderoso de todos em termos militares, ele acaba começando a utilizar algumas dessas pessoas que vêm em seu favor. Em especial graças a um personagem que já é citado desde o começo, que é o Ger Lamarel, que a princípio é o primeiro que passa a nascer com visão. Então toda a primeira temporada se refere constantemente a ele. Ele é, durante vários momentos, citado de uma forma assim quase que messiânica, né? Ele é um personagem bastante misterioso que só é revelado ao final da temporada, e aí já fica a minha crítica. Acho que ele foi dispensado cedo demais. É um personagem que merecia ser melhor desenvolvido. Eu digo isso, não dá nem para chamar de spoiler, é até para evitar que você gere muita expectativa, porque isso é meio frustrante mesmo. Mas no geral, eu não dei spoilers de uma forma clara que não. Todos os elementos que eu coloquei, eles aparecem em momentos diferentes da série. E tem muitas reviravoltas, muitos plot twists muito interessantes que vão surgindo ao longo de toda a trama. Tem também uma personagem muito interessante, a Paris, uma personagem negra que é fascinante, uma das melhores. E ela claramente tem poderes psíquicos, ela tem uma capacidade de vidência que realmente não é normal. Então remete um pouco a essa ideia dos cegos que têm a terceira visão. E tem muitos personagens interessantes, muitos personagens cativantes, mas eu gostaria de também fazer algumas observações com relação a algumas críticas que eu tenho sobre improbabilidades relativamente graves na série. Um ponto bastante negativo que eu acho da série é especialmente relativo à rainha Sibeth, né? Sibeth Kane, que é a rainha de Paia, que ela é claramente louca. Ela tem um conselho, um alto conselho que a acompanha, mas ela está sempre brigando com o conselho, tomando decisões extremamente controversas, frequentemente estúpidas, e o modo como ela é instável, ela comete uma série de barbaridades, torna extremamente inverossímil que ela continuasse tendo algum apoio. E as situações são colocadas de uma forma realmente incríveis, de fato incríveis mesmo, no mau sentido, difíceis de crer. Ela é realmente louca. Ela toma atitudes completamente descabidas, frequentemente se contradiz, e muita gente ainda a apoia. E você vê que os demais personagens perdem oportunidades uma atrás da outra de tirar ela do poder, mesmo vendo claramente que ela está conduzindo todo mundo a um desastre assim, irreversível. As decisões dela são absolutamente desastrosas, nada assim justificável, e ainda assim ela tem seguidores. É difícil de acreditar nisso. Realmente, do modo como é construído, eles têm várias oportunidades de passar o poder para a irmã dela, e essas oportunidades são frequentemente perdidas. E quando eu digo isso, são pessoas de alto escalão, é o general, o governador da cidade, todos eles veem claramente que a mulher não tem condição de gerir essa coisa nenhuma. Ela está levando a civilização dela para a autodestruição total, de uma forma evidente, e mesmo assim só vão tomar uma atitude contra ela muito tardiamente lá, quando aliás, curiosamente, nem precisava mais tanto, né? Apesar disso, é uma personagem muito interessante, porque frequentemente, apesar das barbaridades, das atrocidades que ela comete, frequentemente a gente sente até pena dela, porque ela realmente é louca, ela acredita nas coisas que ela diz, e ela tem um certo carisma. E além da atriz ser muito bonita, Sylvie Hawkes, então realmente é uma personagem que acaba sendo interessante, apesar de ter esse problema. Mas afora isso, no geral, eu acho a série excelente. Os personagens são extremamente cativantes, e não só o personagem do Jason Momoa, mas os filhos dele, a Hanwha e o Kofun, que são os meninos que têm a visão, são bastante interessantes também. Apesar de que tem aquela dinâmica, assim, aquela pegadinha já feminista, onde a menina é super fodona lá, super capacitada, e o menino assim é meio devagar, assim, meio bundão, mas com o tempo ele vai se aperfeiçoando, ele vai ficando mais esperto, e é interessante você ver o crescimento do personagem. Mas a Hanwha, ela tem também os impulsos meio sinistros, dá a impressão que ela pode vir a se tornar uma vilã, enquanto o Kofun já é retratado de uma forma assim mais benevolente, né? Tem muitos elementos bastante interessantes, até mesmo os vilões, você acaba ficando, além da Rainha Kane, os outros vilões também, você acaba ficando apegado a eles. Até porque alguns acabam mudando de lado, outros não.
Um personagem que aparece na segunda temporada é o irmão do Baba Voss, que é o Edo Voss, interpretado por ninguém menos que Dave Bautista. Portanto, é nesta série que você vai ter a oportunidade de ver uma sequência de luta entre Jason Momoa e Dave Bautista, que é excelente. Ainda que os dois sejam cegos, né? E apesar de eles serem inimigos mortais, devido a um problema que eles tiveram lá no passado, tem um extremo ódio, uma extrema violência entre eles, também existe uma ligação, especialmente revelada ao final da temporada, que é incrivelmente comovente. Então a série tem muitos elementos que a tornam muito interessante de ser vista, o modo como alguns personagens desenvolvem técnicas de se mover de forma extremamente silenciosa, né? As chamadas sombras, que só são superadas em alguns casos pelos que veem. O modo como existem determinados grupos especiais de assassinos que têm habilidades assim muito sofisticadas, que sempre te deixam na dúvida se esse pessoal realmente não tem um sentido a mais que compense a falta de visão. E uma série de outras coisas que tornam a série extremamente impressionante. Em especial, a fotografia da série é maravilhosa. A primeira temporada tem imagens absolutamente lindas. E uma coisa que me dá extrema agonia é pensar na ideia de que aqueles personagens ali não estão vendo aqueles cenários maravilhosos à volta deles. E a segunda temporada era toda passada durante o inverno, ao passo que a primeira aparentemente foi passada entre verão e outono, a maior parte do tempo, o que me dá a impressão de que talvez estejam querendo deliberadamente demarcar as temporadas com estações do ano. Se eu estiver certo, a terceira temporada vai ser na primavera. O personagem do Baba Voss é muitíssimo interessante. Ele consegue realmente cativar e segurar a série só no seu próprio carisma, realmente. Mas o elenco em torno dele também é muito bom. Ele não é o pai verdadeiro dos meninos que têm visão, que são da esposa dele com o Jerry Morrell. Ele conhece ela quando ela já estava grávida, é a Magra. Mas ele os cria como se fossem dele. E de uma certa forma, esse núcleo familiar é muito bem desenvolvido. Ela tem uma mensagem pró-família forte nessa série. Aliás, em vários sentidos. E fica essa dica aí. E você não me viu muito, isso é proposital, para tentar capturar um pouco essa ideia da escuridão, essa ideia da cegueira. Pois enquanto José Saramago escreveu seu ensaio sobre a cegueira, que virou filme, Se é muito mais do que isso, já é uma execução, uma monografia ou uma sinfonia sobre a cegueira. E eu sou o Marcos Valério XR, no dia 1º de fevereiro de 2022. Obrigado por sua atenção.